Aqui começa o Raizcast, uma verdadeira aula e aprendizado, onde a verdade do empreendedorismo é dita sem rodeios, do jeito que é e do jeito que funciona raiz. Puxa uma cadeira, pega o teu chimarrão ou café, porque a conversa é real e o aprendizado é para a vida toda. Seja bem-vindo ao 11º episódio da segunda temporada. Raizcast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Fazolo Consórcios, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10. Então, como eu sempre falo, vocês já estão acostumados, né? Toda vez eu falo isso, só que agora a novidade é que eu estou com o meu chimarrão aqui tomando, porque disseram que um programa raiz tem que ter chimarrão, então tá aqui o chimarrão, né? Só que o programa não muda uma coisa. Quem se apresenta aqui é o próprio convidado. Te vira, tá contigo. Muito bom, Rodrigo. Prazer estar aqui reunido para bater esse papo contigo, para todos os ouvintes aí do Raizcast. Meu nome é Rodolfo, eu sou natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Lá é a sede da nossa empresa, lá que funciona o nosso administrativo. Tenho 28 anos. Empreendedor jovem, né? Jovem. E da família, né? Família empreendedora. Meus pais fundaram o nosso negócio. Podemos dizer que nós estamos conversando com a segunda geração hoje? Com a segunda geração. Apesar do UFA, né, que é o projeto que a gente vai falar hoje, ter 2 anos e 6 meses, a nossa empresa completou em maio agora 41 anos de existência. Né? Então, a gente nasceu em Cruz Alta e hoje estamos aí em 10 cidades do município do Rio Grande do Sul e com esse projeto bacana aí, dando continuidade no legado. Antes de nós entrar no UFA, que é um grande projeto que eu quero passar para as pessoas, eu quero que tu fale 40 anos da empresa, 41 anos, não é qualquer empresa. Se a gente falasse um pouquinho só como é que nasceu rapidinho, como é que é a tua família e qual o negócio, né? Sim. Em 84, então, os meus 2 tios do meu pai fundaram os Postos 2001, né? Iniciaram com um posto alugado lá na cidade de Cruz Alta. E de lá para cá foram se desafiando, né, nesse país que todos nós sabemos o desafio que é empreender, a carga tributária, a CLT, muitas questões que dão contra, né, o empresariado, mas lá em 84 eles iniciaram, né, os Postos 2001. E então de lá para cá os meus 2 tios saíram da sociedade, ficou somente o meu pai, né, à frente dos postos. Eu iniciei na empresa em 2020. Na época só com os 6 postos que nós tínhamos naquele momento. Quais as cidades que esses 6 postos? Eram 5 postos em Cruz Alta, que é a nossa cidade, e um posto em Tupã-Ciretã. Nós temos ainda, né, uma revenda de automóveis na cidade de Cruz Alta. E na época nós tínhamos também uma franquia da Localiza. A gente foi franqueado Localiza por 10 anos em Cruz Alta, né? Então, quando eu entrei no negócio, era essa situação: os 6 postos, a revenda de automóveis e a Localiza, né, como franqueados. Falou 2020? Isso, 2020. 23 anos, então. Provavelmente terminou a faculdade e começou a trabalhar na empresa. Exatamente. E como todo bom jovem, né, tomei muito murro na cara, né, Rodrigo? Mas sempre foi tentando, sempre foi questionando o que estava sendo posto naquele momento, sabe? Eu sempre fui muito inquieto. Então, quando eu caí dentro do negócio, né, na época da pandemia, eu não tinha função, não tinha descrição de cargo, não tinha absolutamente nada. O meu pai me chamou, né, o Darcy, que casualmente é o empreendedor que eu mais admiro no mundo, um empreendedor muito verdadeiro, muito, muito líder. Como é que é o nome? Darcy. Darcy. Nesse momento, Darcy deve estar chorando, porque tem o reconhecimento do filho, falar, o filho seguir a segunda geração trabalhando. Sabe por que eu te falo isso? Porque tenho milhares de mentorandos, eu empreendo. Hoje eu estou numa grande dificuldade para os meus próprios filhos seguirem a questão nas minhas empresas, né? Eles têm uma visão, mas sabe o que eu falo? Eu dou os parabéns para o teu pai. Isso é muito importante que todos os empreendedores, pais, me ouçam, porque foi onde eu errei. Os meus filhos, eles se criaram vendo problemas dentro de casa. Sim. Toda vez eu chegava desesperado, toda vez eu estava apavorado, toda vez tinha um problema. A empresa, para eles, na época, era uma empresa de segurança, 24 horas, e eu não ter, talvez, uma experiência, um controle, isso vem e eu não posso ter uma desculpa, vem por gerações, eu venho trazendo, e eu só levava para eles problemas. Então, eu errei. Eu fui a pessoa que errei
em levar para os meus filhos problemas. E hoje, dos 4, das 3 gurias, ninguém quer empreender. Porque eu errei. Então, dou parabéns para teu pai e digo para hoje os empreendedores ter muito cuidado com isso, porque levar problema e mostrar que uma empresa é problema dentro de casa afasta os filhos do empreendedorismo. Sim. Então, parabéns ao teu pai, porque ele soube te trazer. Eu tenho certeza que foi mais ou menos assim, que ele só trazia coisa boa para ti e te levava para te ver isso aí. Era assim? Sim. Logo, quando eu era mais novo, era muito isso, né? A gente sabia de algumas questões que aconteciam na empresa, mas muito superficialmente, né? E eu também digo mesmo, né? Que ele foi um dos grandes responsáveis por me colocar no lugar certo, com os desafios corretos, da proporção correta. Então, quando eu iniciei, eu estava querendo fazer um monte de coisa e ele deixava eu arriscar, na medida certa, que não fosse quebrar o negócio. Mas, pô, tu está tentando fazer isso, ele via que talvez eu poderia errar naquele momento, mas ele deixava, porque eu iria aprender com aquele erro. Né? Isso com 23 anos. E aí, assim, a gente foi alinhando muito o pensamento, eu fui ganhando mais espaço dentro da empresa. Né? Na época, os gerentes dos postos respondiam para mim, eu respondia para ele, mas eu contava estoque, eu carregava as caixas, eu fazia transferência de produtos entre as filiais. Era muito o dia a dia, né? Isso é bom e eu quero que tu repita. Eu fiz um vídeo que tem milhões de visualização, um dos vídeos meu que explodiu, e eu falo sobre isso. Que filho de rico, eu falo a palavra rico para ser impactante. Quando eu falo pobre rico, é porque no digital tu precisa impactar para as pessoas, mas, né? Quando eu falo filho de rico, ele passa por frustração. Filho de pobre, tu dá tudo que tu não teve e ele não vai conseguir evoluir. E eu queria que tu repetisse de novo, falar, é muito importante isso. Teu pai fez tu carregar caixa, teu pai te fez carregar... Por quê? Porque as pessoas acham que tu é a segunda geração de uma empresa que cresceu, que está crescendo, que nós vamos entrar no projeto do UFA agora. Mas tu não iniciou na cadeirinha lá já dando ordem, tu iniciou lá carregando caixa. É isso que eu quero que tu destaque para as pessoas. Sim. Não, eu acho isso muito importante, sabe? Para o empresário, para o empreendedor e para a pessoa também, para o ser humano, né? Porque eu tenho uma coisa comigo que ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque que hoje eu estou à frente do projeto UFA que eu sou melhor que o nosso time de colaboradores hoje. Todos nós temos uma função dentro da empresa e para mim isso é muito claro. Né? Então, esses valores, sem dúvida, vêm da família, na minha opinião, e vêm desses momentos que, frente a uma dificuldade, eu estou lá junto, como acontece ainda hoje dentro da empresa. Né? Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas, sem dúvida, a criação e tudo isso que a gente conversou há pouco sobre pegar junto, na minha opinião, gera esse resultado, né, dentro de nós seres humanos. Então, mas só dando um passo para trás, eu comecei a trabalhar na empresa com 13 anos, né? E aí sim, eu era frentista, passava pretinho no carro, ganhava meu saláriozinho ali para comprar minhas coisas. Desde o início, né, a minha família, em especial meu pai, fomentava isso dentro de nós irmãos e dava espaço para a gente trabalhar. Né? Aprender o custo das coisas. Exatamente. E, ao mesmo tempo, deixar a liberdade que tu possa evoluir. Exatamente. E conquistar aquilo, né? Então, eu comprei a minha moto. O pai sempre disse, eu não vou te dar um carro, te dou a carteira. Eu comprei meu carro, né? Então, a gente tinha uma revenda com 50 carros lá disponíveis e os meus colegas ganhavam um carro e eu não ganhei o carro. Sabe? E aí eles perguntavam, pô, Rodolfo, mas a dona por que Jaque tu tá ouvindo, né? Porque a dona Jaque, a minha filha agora, muito bom teu exemplo, viu? Sim. Tinha revenda de carro e o pai dele não deu o carro para ele, tu vai comprar o teu carro. E aí, às vezes, a dona Jaque quer brigar comigo, que a Nicole, nós temos um apartamento de investimento, ela quer que... Mas a minha filha paga aluguel lá e vai ter que comprar o dela. Vai! Sim. Aí os amigos dela, um dia uma janta, tio, senhor, como é que o senhor não vai dar para ela não dar um apartamento para ela tá pagando aluguel? Porque ela tem que conquistar o dela. Exatamente. Então, então, sempre foi assim na nossa família, na nossa construção, e minha também como pessoa e como empresário, sempre teve essa diretriz, né? Mas que legal, muito bom isso aí. Vamos iniciar então, iniciou o empreendedorismo, os postos da família, e aí como surgiu o projeto UFA? Para quem não sabe, está vendo aqui o programa, projeto UFA, para mim, visão de fora, uma pessoa, é um supermercado, uma rede de supermercado, pensando assim, tá, grosso modo raiz, 24 horas, que para mim iniciou um projeto em Santa Maria, na minha visão, com uma loja, quando eu vi tinha 2, quando eu vi tinha 3, e uma inclusive no meu bairro, lá na minha cidade, a gente chama Camobi, do meu país lá,
E foi um projeto muito legal, ainda mais em Santa Maria, que o desafio eu não poderia abrir mercado aos domingos, tinha toda uma... E o UFA chegou com atendimento 24 horas, com coragem, né? Porque 24 horas aberto. Agora eu quero saber, aprender o que é o projeto UFA. Sim. Então, em 2022, né, a gente estava com os postos, estava indo tudo super bem, a gente fez um trabalho legal de gestão, de melhorar o resultado do negócio, enfim. E a gente, vamos crescer. Crescer sempre foi algo muito forte dentro do nosso DNA, do negócio, da empresa e meu, particularmente. Então, a gente decidiu, vamos crescer em postos. A gente foi a procurar, né, mercado, conversamos com algumas possibilidades e não estávamos contentes, vamos dizer assim, com o setor que nos trouxe até ali, mas a gente estava duvidando muito do nosso tamanho e grandes redes chegando, né? E decidimos não investir novamente nesse segmento. E eu fiz uma viagem, Rodrigo, para fora e de lá... sempre uma viagem para o exterior para trazer alguma ideia. E de lá eu vi um conceito muito diferente, né? Um conceito que depois se tornou o UFA, né? E de lá mesmo eu mandava, e a gente tem esses áudios ainda salvos, né? Mandava uns áudios pro Darcy, que é o meu pai, né? Cara, tem um negócio aqui que é um negócio muito bacana, tem uma a cada esquina. E como que o consumidor se relacionava com esse negócio é que mais me chamava a atenção. Eu conversava com as pessoas não, eu vou lá, que lá tem, lá vai estar aberto, lá está disponível. E eu comecei a achar aquilo muito intrigante, né? E de lá mesmo mandava umas mensagens, né? Pô, não tem Santa Maria, não tem Passo Fundo. Que país era? Então? Era no México. No México? É. México. E aí de lá eu já vim com essa ideia, vim com isso muito forte dentro de mim. E quando eu cheguei em Cruz Alta, mostrei tudo que eu tinha pensado para o Darcy, né? E ele, não, calma aí, vamos ver isso aí. E eu fiquei com isso muito presente. E aí comecei a ir atrás de estruturar o modelo de negócio, pensar como que iria funcionar, custo, viabilidade, tudo aquilo que tecnicamente a gente precisa fazer também, né? E continuei ali, cada reunião nossa eu batia, tá? E aí, esse projeto aqui, o que tu acha? E eu fiquei um ano vendendo o projeto para ele, né? Um ano insistindo, até que chegou um ponto que eu falei para ele, eu já vou fazer uma marca, tá? Eu vou para cima aí de alguém para me ajudar a fazer uma marca do negócio. E ele, tá, então faz, né? Ainda assim a certeza de colocar o negócio, porque ele precisava começar a existir, porque ele não tinha nome, ele era só uma ideia, né? Então, a partir dali, eu comecei a vender e ficar isso muito forte. Quando apareceu uma oportunidade lá em Cruz Alta, de um local muito bom, né, que a gente iria montar a primeira loja, apareceu a oportunidade da Esquina, que hoje é a nossa loja matriz, né, que é a maior loja da rede hoje. E aí a gente decidiu, poxa, juntou tudo, falei, não, então vamos fazer, né? E aí a sabedoria, né, do meu pai novamente, Rodolfo, vamos fazer junto e assim, ó, se der tudo errado, eu tô junto contigo. Então, para aliviar aquela pressão que é natural que o empresário tem, né, Rodrigo? Se der tudo errado, eu tô junto contigo nesse projeto e tá tudo certo. Confio em ti e tal, e beleza. Então, nesse momento, eu já tinha bastante espaço dentro da empresa, já estava decidindo bastante questões. E a gente inaugurou a primeira loja, então, há 2 anos e 7 meses atrás, né, a primeira unidade do UFA em Cruz Alta. Hoje nós estamos com 19 lojas, aí em 10 cidades. 19 lojas? 19 lojas, em 10 cidades aí do Rio Grande do Sul. Chegamos em Porto Alegre, agora há 20 dias atrás, com a nossa primeira unidade. Então... Aqui em Porto Alegre, ela está situada onde? Ela é na Protásio Alves, em frente ao Hospital de Clínicas, ali que tem a Avenida 78 é o número, numa esquina ali muito, muito bonita ficou a loja, um local muito bom, né? Bastante pessoas que frequentam o hospital, o público passante, que a gente chama, né? Então, é um pouco disso que a gente tem feito aí nesses últimos 2 anos, com muita energia, sabe? Consegue lembrar as cidades que tem hoje? Sim. Tem Cruz Alta, Ijuí, a região noroeste, né? Regional Joelso. Depois eu vou mandar para ele aí um abraço, Joelso. Então, nós temos Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Panambi. Essa é a regional noroeste. Santa Maria, então, nós temos hoje 7 lojas, né? 7 em Santa Maria? Em Santa Maria. Tu vê, eu sabia 3, 7. Tem 7. Em Santa Cruz do Sul, né, a regional da Loriane, que é a nossa região central. E a região norte, agora é Passo Fundo, Marau. A gente está com 3 lojas, 2 em Passo Fundo e uma em Marau. Inauguramos agora, dia 23, a 4ª loja de Passo Fundo. A 3ª loja de Passo Fundo, a 4ª da regional. E agora Porto Alegre, né, que é a cidade mais recente que a gente inaugurou
a unidade. Então, a gente vem nessa batida forte de crescimento e com muita intensidade, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de trabalho, de dedicação, de comprometimento. Então, hoje nós somos um time, né, de mais de 350 pessoas que tem isso muito forte, sabe? Eu sempre digo que no varejo, o nosso principal desafio, a gente pode ter marca, a gente pode ter um produto de qualidade, a gente pode buscar ter um preço competitivo, buscar ter a entrega 24 horas, que é um diferencial hoje nosso. Mas, na minha opinião, o que mais nos diferencia, com todos os desafios, né, Rodrigo, é a entrega para o cliente, sabe? A gente busca ser muito intenso ali na loja, com o capricho, com a organização, sabe? Com o bem feito. Né, são coisas que a gente não abre mão, né? E para isso nós temos um time, né, forte, né, nas unidades, com um gerente comprometido, com um time de loja, né? Nós temos vários exemplos, né, de pessoas que cresceram dentro da empresa também, né? Essa questão da expansão de vocês são lojas próprias ou vocês loja parceiras, societárias, franquias? Sim. Como é que é? É tudo nosso. Tudo lojas próprias. Tudo lojas próprias, né? Então hoje a gente tem todas essas unidades, a gente tem um gerente que é o responsável pela unidade, né? E aí depois uma estrutura, né? Dos setores comercial, financeiro, departamento pessoal, RH, né? Então hoje é tudo próprio. Muitas pessoas nos pedem até, por sinal, franquia. Pô, eu queria abrir uma na minha cidade, né? E atualmente a gente não tem esse formato de franquia. Já pensamos, mas no momento não é. Não é o foco ainda na expansão. Exatamente. Deixa eu te perguntar, vou iniciar com umas perguntas aqui, um bate e volta aqui. Uhum. Por que largar... Eu acho que tu já respondeu, mas vamos ver lá. Por que largar o setor de combustíveis para apostar nos mercados? Eu diria que por dois motivos. Poderia ter mais, mas primeiro, o setor de combustíveis é um setor muito desafiador. É um setor que grandes redes estão chegando, né? Ou a gente crescia, que foi uma das possibilidades, ou a gente diminuía e focava em outro segmento, né? Então, esse foi o primeiro motivo. E o segundo, por acreditar muito, e talvez seja mais essa segunda resposta que a primeira, acreditar muito nesse formato novo, no interior e agora também na capital, né? Que quando falam, tu disse, né, uma rede de supermercados, eu não corrijo, mas eu digo assim, a gente não é um supermercado, a gente é um mercado. Né? E a diferença principal é na variedade de produtos que nós temos, que é menor que um supermercado, e na proposta. Então, o supermercado, ele entrega muito mais em termos de quantidade de produtos, mas tem a fila do açougue, a fila da padaria, a fila do caixa, a pessoa vai com um tempo, né? E a gente é um mercado de proximidade, que é tudo rápido. O cliente entrou na loja, ele pega o que ele precisa para o seu dia a dia e ele já sai. Então, né, é um dos nossos valores, essa agilidade. Então, foi isso, a mistura de um segmento que a gente acreditava... Uma necessidade e uma diversificação exatamente. Necessária, né? Exatamente. E o que eu acabei não contando, né, no início, que conforme as lojas foram aumentando ali, quando a gente chegou em 7 ou 8 lojas, a gente começou a pedalar um pouco no sentido dessa diversificação e decidimos vender os postos, né? Então, a gente fez um excelente trabalho dentro do negócio, desses postos, né? E decidimos vender, né? Então, escolhemos para quem vender realmente e vendemos, né, os postos agora. Os últimos 2 postos vendemos agora em dezembro para focar realmente totalmente nesse novo ramo de atuação, né? Mas eu sempre digo que a empresa tem 41 anos e ano que vem vai fazer 42, depois 43, porque é a nossa história, né? Muito do UFA hoje veio do 2001. Vem dessa experiência, dessa administração toda. Sim. O que faz vocês acreditar que o modelo 24 horas... O que fez, né, na verdade, vocês acreditar que o modelo 24 horas era o futuro e daria certo? Sim. Eu diria que essa sim fui eu que dei uma bancada pro próprio Darcy. A gente, quando começou a pensar, o Darcy, só nós dois ainda com a ideia, né? Não, mas não precisa fazer 24 horas, faz das 6 à meia-noite. Eu digo, mas nós vamos chegar como diferentes. Talvez a pessoa não vai às 3 da manhã, mas ela sabe que está disponível. E a disponibilidade é um valor para nós. Então, vamos fazer 24 horas. Então, mais do que um impacto também como comercial, a gente chega em Santa Rosa, que a gente vai inaugurar a segunda unidade agora, mês que vem, primeiro mercado 24 horas. Então, mais do que também uma questão comercial,
é essa questão de... Acredito que todas as cidades inauguraram era a primeira ou... Primeira. Todas, né? Todas. Com exceção aqui de Porto Alegre, né? Interior Sim. nenhuma tinha. Nenhuma tinha. Então, além dessa questão comercial, que foi importante, eu diria porque o cliente não tem dúvida que nós vamos estar lá, sabe? Ele pode não ir às 13, ele não pode não ir às 5 da manhã, mas ele pode ir às 6 da manhã, antes de sair para uma viagem. Qual o horário de pico hoje? O horário de pico hoje é às 7, 8 horas da noite, né? O pessoal sai do trabalho, alguma coisa, outro, vai lá, pega. Isso, é o horário normal. Começa às 5 horas da tarde, um aumento do movimento, vai até umas 10 da noite, assim, o principal horário de pico. Já teve loja que passou sem entrar uma pessoa na madrugada? Não. Sempre entra pessoas. Sempre entra. E pessoas compram, Rodrigo, produto de limpeza, sabe? Ração para cachorro. Claro que a gente vende mais bebida, né? Nesse horário, mas pessoas entram lá e pegam sua cestinha e fazem suas compras, assim. Foi impressionante quando a gente abriu Cruz Alta, né? E aí, no primeiro mês, era aquela história. Todo dia eu olhava para entender, porque foi muito... para nós era muito novo, né? E realmente a gente ficava até meio assustado, as pessoas comprando produto de madrugada. Mas hoje já se criou essa cultura, né, na cidade, e a gente tem, por exemplo, em Santa Maria, quando a gente foi inaugurar a segunda loja, a gente, vamos fazer 24 horas também? Já tem uma, né? Teoricamente, o cliente que está às 3 da manhã, ele vai até o destino, né? Porque só nós estamos abertos. E as duas lojas eram bem muito próximas uma da outra. Então, poxa, será que vai dividir a venda? Era muito óbvio, assim, que possivelmente dividiria, né? Eu digo, não, mas vamos fazer 24 horas, depois qualquer coisa a gente fecha uma e mantém a outra 24 horas. E não perdemos venda nenhuma e agregamos venda nessa outra loja, a 7 lá, que é a loja da Floriana. Pois 7 lojas em Santa Maria, mesmo assim, cada uma mantém o seu movimento. Em Santa Maria nós temos uma loja, só que ela não é 24 horas, né? Que é da Acampamento, que tem uma loja a 50 metros. Né? Agora, muito engraçado, eu pensando assim, qual será o nosso público-alvo? Aí tu pensa, sempre existirá uma mulher grávida com desejo, o marido já sabe onde tem, não tem desculpa. Desejo tal coisa, não tem, vai lá no UFA. Vai lá no UFA pegar um chocolatinho, pegar um pãozinho. Isso aí. Qual foi o momento que tu pensou, agora virou uma rede de verdade? Eu acho que a partir da 10ª loja, assim, a gente... Realmente, as coisas estão acontecendo, né? A gente se propôs a inaugurar as 10 lojas no primeiro ano, né? E fizemos. E como um bom empreendedor, né? Pensando na ação e muitas vezes não tanto na estrutura que precisa para fazer funcionar. E quando a gente inaugurou as 10 lojas, a gente cumpriu, né, esse objetivo. Janeiro e fevereiro, eu tomei assim um choque no sentido de, poxa, legal, mas tem muita coisa para fazer internamente, sabe? Em termos de processo, organização, controle. Né? Então, ali com as 10 lojas que a gente inaugurou, eu digo, poxa, a rede já existe, né? A gente sempre pensou em ter a rede, mas a partir da 10ª loja a gente já ficou mais... começou a pensar como rede, né? Esse controle hoje, acredito que você já tem uma central de compras, é tudo centralizado, né? Sim, fazer exatamente. A gestão total. Exatamente. Então, a partir dessas 10 lojas que a gente viu mais necessidade, né? De ter essa centralização maior, exatamente. Melhorou muito, provavelmente, as compras, tudo foi primordial, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é que está no comando, Darcy ou tu? Olha, eu vou dizer porque ele diz, tá? Então, hoje eu sou o diretor executivo da empresa, quem está à frente do negócio sou eu. Hoje ele é diretor consultivo. Eu já ia dizer, ele está só na consultiva. Está na consultiva, né? Está muito presente, assim, em decisões que a gente toma. Muito orgulhoso, dá mais tempo para viajar. Exatamente, né? Exatamente. Mas ele está muito presente. Eu levanto muitos problemas e situações e sempre vou dar uma discutida com ele, né? Olha só, tem isso, estou pensando em fazer isso, o que tu acha? Né? Já deu aquela, disse assim, quem pensou a ideia fui eu e funcionou, né? Então, falou ou não falou? Não, eu não falei, não. Mas porque a sabedoria e a experiência que ele tem facilita como, né? muito, é isso né? Aí. O consumidor de hoje, o que ele não exigia 5 anos atrás? O que ele está muito exigente? É o tempo? É o tempo. Para nós é isso. Tanto todos, eu acho. Né? Tanto é que a gente está agora, de tarde nós temos uma apresentação que vai ser online, para falar sobre isso, porque o cliente está entrando na sua loja, Rodrigo, e ele tá com muita pressa. Muita pressa. E a gente está buscando alternativas, dar uma acalmada nele,
porque ele entra, ele não está olhando para os produtos, ele não está olhando para a nossa loja, o que faz muitas vezes que ele gaste pouco, né? Sim, porque mercado virtual não pegou muito, porque tu vai lá pegar duas coisas, tu olha uma, vai pegando outra. E se tu não tem esse Sim. tempo, é quase que um virtual, né? Exatamente. Tu pegou dois e foi. E foi. E aí não consegue... Exatamente. Então, eu diria que, respondendo a tua pergunta, é a questão do tempo, né? E que é um dos nossos principais valores, né? Gerar tempo para as pessoas, né? É a nossa missão. Qual erro no início vocês não repetiriam nunca mais? Não ter pensado previamente em uma estrutura melhor para isso que eu te comentei, para esse exemplo. Eu acho que a empresa ela vai crescendo e a gente vai tendo que organizar, cresce, organiza, né? Mas tem algumas coisas que a gente errou muito no início e que a gente pagou um preço caro por isso, né? Seja ele financeiro ou seja ele também do cliente não ter encontrado aquele produto porque a gente estava com ruptura e não estava com um sistema robusto de reposição. Então a gente pecou muito nessas questões assim no início, mas que, como eu sempre digo, a gente olhou para o problema, vamos solucionar. Né? Não tem tempo para ficar pensando, né? Ser muito nostálgico. Assim, eu sou muito do o que tem que fazer? Vamos fazer. Agora mesmo a gente decidiu internalizar nossa contabilidade. Foi um passo importante para a empresa. Contabilidade é estratégica. Ela era externa e a gente decidiu internalizar. Poxa, a gente decidiu isso em 45 dias. Porque começou a remar, começou a faltar informação rápida. É tudo para ontem, para abrir uma filial. A gente demora 45 dias para inaugurar ela. E aí, para sair o CNPJ estava demorando 15. Aí começou a atrasar tudo. Vamos ter que trazer para dentro. Bom, decidimos em 45 dias. Vamos fazer, né? Então, eu tenho isso muito assim forte. Tem que mudar, vamos mudar e vamos prever tudo que está ao nosso alcance. O marketing de vocês hoje é fora ou dentro? Dentro, nós temos uma equipe, nós temos uma agência que faz a complementação. Exatamente. Porque quando a gente fala tempo, hoje eu sempre digo, a empresa, quando ela cresce, tu quer fazer gestão marketing, tu tem que ter algo dentro, porque senão não consegue desenvolver. Sim. É uma das minhas especializações hoje, vendas e marketing, e não tem, né? Sim. Nós estamos entrando na reta final ali, deixa eu perguntar aqui. Que dica tu daria para quem quer tirar uma ideia do papel e transformar em 20 lojas? Olha, é o que me perguntam às vezes, né, quando eu estou reunido com alguns colegas, alguns amigos, né, o que falta para tu dar esse passo? Hoje eu tenho uma unidade, eu tenho uma loja de vestuário, eu quero abrir a segunda unidade. Mas eu tenho que ficar aqui porque eu recebo o dinheiro, por exemplo, né? Não posso... Tá, mas não tem uma pessoa que tu possa confiar essa responsabilidade e criar um processo para monitorar se isso está sendo bem feito? Então, eu diria que eu sempre pensei, vou lançar o desafio e como que eu vou fazer para chegar até ele? E buscar as respostas. Então, quando nós saímos de 10 para 20 unidades, a empresa dobrou. Mas eu sempre pensei assim, o que nós precisávamos ter para abrir uma unidade em Porto Alegre? E quebra a cabeça e vamos fazer isso acontecer. Então, eu diria que não dá para se planejar em cima de uma coisa assim que não vai ser alcançável. Então, eu preciso desse desafio, eu quero, porque se eu não quero também está tudo certo, né? Eu tenho a minha unidade, está tudo bem, mas eu quero abrir a segunda loja, beleza. O que eu vou fazer para isso acontecer? Nas minhas atividades que eu estou fazendo hoje, eu vou ter que delegar algumas atividades, eu vou ter que ter uma pessoa que vai controlar isso. Em resumo, é o que eu sempre falo, processo. Processo. Tu pode ser a bandeira do Brasil ao contrário, né? Tu vai no ordem e progresso, tu vai no progresso e vai colocando a ordem. Mas tu tem que ter o quê? Processo definido para ir embora. Exatamente. Agradeço muito, olha, muito sensacional. Conheci agora sobre o UFA, acredito que as pessoas também conseguiram conhecer. Porto Alegre, chegando o UFA agora, então, Porto Alegre, 24 horas atendimento. Muito obrigado pela tua participação aqui. Queria agradecer a todos vocês com aquela velha frase: fiquem com Deus.